Bem-vindo. Neste tutorial aqui nós vamos falar a respeito de adição de objetos na área espacial do Blender 3D. Vamos ver como é que a gente pode adicionar objetos para fazermos os nossos primeiros passos de modelagem aqui na área espacial. Vamos clicar aqui fora para sair da tela de apresentação. Observe que o Blender já coloca aqui um objeto em forma de um cubo, que é para nós darmos os nossos primeiros passos iniciais na modelagem. Esse objeto ele vem composto dessas setas coloridas que são os manipuladores, e esses manipuladores possibilitam transformar o objeto através da sua posição, da sua rotação e da sua escala. Esses de setas, por exemplo, coloridas, quando nós encostamos o cursor do mouse sobre o mesmo, segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando o mouse, a gente consegue fazer o arraste do objeto. E esse arraste é feito de acordo com a seta colorida, que é representada pelos eixos que vimos aí no tutorial anterior, cartesianos, que podem ser o eixo Y, a seta verde, o eixo Z, a seta azul e o eixo X, a seta vermelha. E aqui a gente pode fazer todas as manipulações para cima, para frente, para o lado. Observe que quando eu faço a movimentação, dentro do objeto aqui, que é o objeto básico cubo, vocês vão ver que existe um pontinho. Esse pontinho está bem aqui no centro. Nós chamamos ele de ponto origem, pois é através desse pontinho que os manipuladores farão toda a transformação do objeto na sua constituição. Quanto ao ponto de origem, teremos um tutorial básico para explicar como utilizá-lo de forma adequada. Vamos então voltar ao objeto aqui. Eu vou encostar o cursor na seta verde, segurar o botão esquerdo do mouse e vou trazê-lo aqui para o centro. Como eu falei a vocês, esses manipuladores eles podem permitir o deslocamento, e se nós olharmos aqui embaixo, vocês vão observar que esses manipuladores são representados por esses 4 ícones que estão aqui, olha, na parte inferior. Esse primeiro ícone ele vai me permitir desativar a visão do manipulador ou ocultar a visão. Então, se eu clicar aqui nesse primeiro, eu tenho como ativar ou não a visão do manipulador. Clicando aqui, eu ativo a visão e automaticamente vão aparecer mais 3 ícones que representarão os 3 tipos de transformadores para utilizarmos aqui na manipulação. Esse primeiro de seta já vimos que serve para a gente fazer o deslocamento do objeto. O segundo, se clicarmos, observe que as setas elas se transformam agora em círculos coloridos, e cada círculo desse é representado por uma cor referente ao eixo cartesiano. Se encostarmos a seta no círculo verde, segurarmos com o botão esquerdo do mouse, desta vez o que a gente faz aqui no objeto é um processo que nós chamamos de rotação. E essa rotação, a depender da cor do círculo, é feito através da coordenada espacial selecionada. Ctrl Z, eu sempre volto à ação anterior. Se eu encostar o cursor aqui na seta vermelha, observe que eu já faço a rotação tendo como base a coordenada X, que é representada pela seta vermelha. Se eu encostar no círculo azul, eu faço a rotação dessa vez pelo manipulador espacial Z, que é representado aqui nesse gráfico na parte esquerda inferior. E se eu utilizar esse círculo maior, que é o círculo branco, eu estarei fazendo a rotação do objeto, tendo como o ponto de vista a nossa visão em relação à área de trabalho. Este quarto ícone aqui na parte inferior, ele vai representar, dessa vez, algumas setas de pontas quadradas, e ela vai nos permitir fazer o que nós chamamos de redimensionamento ou escala do objeto. Se encostarmos o cursor na ponta vermelha, segurando com o botão esquerdo e arrastando, nós fazemos o redimensionamento ou a escala do objeto de acordo com o eixo selecionado. Exemplo, vou clicar aqui na ponta verde, segurando com o botão esquerdo, eu alongo através da coordenada espacial Y. Se eu encostar na ponta azul, eu alongo através da coordenada espacial Z. Se eu encostar no meio, segurar o botão esquerdo, eu alongo de forma por completa, tendo como base as 3 coordenadas. Vamos então ver agora como é que a gente pode fazer o procedimento de adição e exclusão de objetos na área. Vamos voltar aqui
para o primeiro tipo de manipulador, que é o de movimentação ou deslocamento, clicando nesse ícone aqui na parte inferior. Bem, para excluirmos objetos da área, basta selecionar o objeto desejado. Por exemplo, eu vou selecionar o cubo com o botão direito, clicar a tecla X ou a tecla Del ou Delete aí do computador, e a gente tem essa opção que vai nos perguntar se a gente quer ou não apagar o objeto. Isso pode ser feito com qualquer objeto da área. Exemplo, selecionando a câmera, X, apagar. A lâmpada, X, apagar. Nós não temos como excluir nem o tiro-alvo 3D e nem a área imaginária aqui, que é a nossa superfície. Para adicionarmos objetos, nós vamos ter alguns procedimentos distintos. O primeiro fica aqui na barra lateral esquerda da janela 3D, nessa guia chamado Criar. Observe que quando eu clico com o botão esquerdo, eu abro a opção de adicionar qualquer objeto aí, destes que existem aqui nessa coletânea. Exemplo de objetos malhas, eu tenho o plano, o cubo, o círculo, a esfera icoaédrica, temos o cilindro, temos o cone, o objeto em forma de torus, grade e um objeto em forma de uma face de um macaco, que é denominado Suzanne, o objeto padrão aí do Blender. Todos esses objetos de malha são objetos que a gente pode manipulá-los e mudar as suas constituições durante o processo de edição. Aqui em curva, nós vamos poder adicionar linhas, que são curvas do tipo Bezier, círculo, curvas do tipo NURBS e caminhos. Com essas curvas a gente pode formar objetos tridimensionais na área, veremos isso posteriormente. Temos como adicionar também objetos lâmpadas. Podemos utilizar lâmpadas de ponta, lâmpadas que imitam o sol, lâmpadas do tipo focal, que são aquelas lâmpadas de spot, lâmpadas hemisféricas e lâmpadas de área. Temos também como adicionar outros objetos, a exemplo de textos, armações, treliças, objetos vazios, objetos alto-falantes, objetos câmeras. Outra forma também que nós temos de adicionar objetos é vindo nesse menu aqui na janela da 3D View chamado Adicionar. Clicando nele, observe que abre o menu com os mesmos objetos constituídos na aba esquerda lá da barra de ferramentas. Podemos adicionar objetos do tipo malha, curvos, objetos de superfície, objetos Metal Ball, que são objetos que vão permitir a gente fundir um com o outro, como se fosse aquele efeito de mercúrio, onde as gotinhas de mercúrio se unem uma às outras, fazendo formas distintas. Esse mesmo exemplo que nós temos aqui com esses objetos. Bem interessante. Objetos textos, objetos de armações, que são os ossos, onde faremos a animação dos objetos, objetos treliças para criarmos formas distintas, objetos vazios, que serão objetos que darão suporte a algumas utilidades que teremos aqui durante os projetos, objetos de áudio, de câmera, objetos de lâmpada, objetos de campos de força, que são os efeitos físicos que simularão os efeitos interessantes aí na nossa cena, exemplo de ventos, efeitos magnéticos, efeito de texturas, turbulências, etc. E aqui temos instância de grupos que veremos em tutoriais bem mais distantes. Outra forma que nós temos é usando também a barra de espaço. Quando nós clicamos a barra de espaço com o cursor na área principal, surge um menu e nesse menu a gente pode escrever a palavra adicionar. E vocês podem ver que quando eu escrevo adicionar, existe uma gama de objetos nesta opção aqui, através da barra de espaço pressionado. Nós vamos usar o script aqui para fazer a inclusão de objetos na área. Outra forma, que é a forma mais prática aqui, é usar um atalho, usando as teclas Shift e A pressionada. Quando eu clico Shift A, eu abro um menu suspenso, denominado adicionar, onde eu tenho todas as opções de adição de objetos possíveis aqui na área. Exemplo, onde está o cursor 3D, como nós já falamos aí, é onde será adicionado o objeto. E observe que ele está bem aqui no centro. Então, se eu clicar o Shift A, eu posso procurar aqui nessa opção de objetos de malha, que são compostos por vértices, faces e arestas, o objeto cubo. Clicando com o botão esquerdo, eu adiciono aqui, onde estava o cursor 3D, o objeto cubo.
Se eu quiser adicionar uma câmera, que é o objeto que irá filmar o nosso projeto ou fotografar, eu posso, por exemplo, clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em cima, e aqui onde está o cursor 3D, eu posso, com o cursor na área, clicar o atalho Shift A e adicionar um objeto, dessa vez do tipo câmera. Então, clicando aqui, vocês vão ver que a câmera surge aqui na área, justamente onde estava o cursor 3D. Se eu clicar com o botão esquerdo aqui nesse ponto e quiser adicionar um outro objeto, do tipo lâmpada, a exemplo, eu posso encostar o cursor na área, Shift A, objeto lâmpada. Vou usar aqui uma lâmpada de ponto. Selecionando com o botão esquerdo, observe que a lâmpada já veio para a área principal. Assim como o cubo ou qualquer objeto que eu tenha adicionado aqui para manipulação, observe que também a câmera terá os seus manipuladores que permitirão fazer as manipulações de deslocamento do objeto, de escala, por exemplo. Clicando aqui, eu posso escalonar o objeto, tornando maior ou menor. Nós temos condições de fazer todo o processo de adição desses objetos usando, como vimos, essa opção criar na lateral esquerda, essa opção aqui embaixo, adicionar, a barra de espaço acionada, escrevendo a palavra adicionar, clicar o Shift A para fazer a adição de todos os objetos possíveis. Para bom entendimento, vão experimentando a adição de objetos aqui na área e passaremos aí para o próximo tutorial. Até a próxima!